Começa agora, pela Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu estou aqui de novo dando as boas-vindas a vocês que têm esse interesse especial de cuidar da sua saúde mental, do relacionamento de casal, da sua saúde sexual. Olha, vocês sabem que sempre trazemos convidados para trazer alguns assuntos especiais que são estudados de uma maneira especial. Nós do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que organizamos esse programa, nós sempre temos também alguns auxílios especiais. E aqui do meu lado vocês têm o Felipe Vaz. O Felipe vocês já conhecem de outros episódios. E ele está aqui por uma série de razões especiais. E essas razões especiais é que nós temos uma convidada, Laila. Olha, ela é psicóloga, né, Luiz? Felipe. Comecem a me contar. Felipe, boa noite. Laila, boa noite. Boa noite, Oswaldo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. A Laila, nossa aluna do curso de especialização em sexologia aplicada, do Impassex, né? Foi aluna nossa na turma do ano passado e está aqui para contar um pouquinho para a gente da pesquisa dela, que ela desenvolveu durante o ano. É um tema extremamente interessante e diferente, assim. Laila, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão em casa, assistindo ou ouvindo rádio. Ah, é verdade. Vocês podem estar ouvindo pela Rádio Vibe Mundial, mas vocês podem estar assistindo pelo Café com Sexologia no Instagram, mas também vão assistir no Impassex, no YouTube e depois na Rádio Vibe Mundial. Mas também em todos os streamings de áudio. Então, vai dirigir? Ouve a gente aí. Tem já 150 episódios aí para vocês ouvirem com diferentes assuntos. Mas, Laila, conta pra gente uma coisa. O nosso assunto de hoje é assexualidade. Explica pra gente um pouquinho o que é isso. Começamos Laila, por aí. Claro. A sexualidade ela é uma identidade e uma orientação sexual, tá? Em que se existe existe uma ausência de atração sexual. O que isso quer dizer, né? Essa ausência aí, ela pode ser parcial, ela pode ser total, ela pode ser condicionada ou circunstancial. Ela já trouxe toda uma série de coisas. Então, Felipe, ela vai ter que explicar cada uma delas, porque senão a gente não vai entender tudo. Quer dizer, não é simplesmente uma ausência assim. A ausência depende de uma série de fatores. Conta pra gente aí. Claro. A gente fala de um espectro assexual, né? Então, isso inclui pessoas que não sentem atração de jeito nenhum, pessoas que sentem, dependendo das condições, das circunstâncias, ou às vezes elas sentem, às vezes não. Então, por isso que tem parcial, total, condicional e circunstancial. Alguma delas é mais complicada? Porque, assim, já está contando, eu estou pensando, isso interfere nos relacionamentos, na formação dos casais. Puxa vida. Bem, eu não sei te dizer se é mais complicada, porque depende muito de como a pessoa lida com a falta de atração, porque a falta de atração não exige falta de relação ou ainda falta de relação sexual. Tá. Então, depende de como a pessoa lida com a sexualidade dela. Já temos coisas aí para pensar. É muito interessante isso que a Laila traz pra gente também, porque a gente vive numa cultura, né, que valoriza muito determinadas formas de se relacionar e até determinadas formas de ser. E aí, quando a gente traz um tema como esse, que é a sexualidade, a possibilidade das pessoas poderem se identificar com isso e se sentirem parte de alguma coisa. Isso é muito importante para a formação da nossa identidade. Então, quando a gente fala sobre a sexualidade, sobre esse espectro da sexualidade, todas essas variações, isso é muito importante também, né, Laila? Claro, e principalmente, assim, porque quando a gente fala da sexualidade, a gente fala que o sexo e a atração sexual, eles não são inatos.
E na nossa sexualidade a gente tem a ideia de que eles são inatos. Então a gente passa a questionar a norma, né? Olha Como só. é que a gente tem essas obrigações, essas compulsoriedades em relação à prática sexual, sendo que o sexo não é inato, a atração sexual não é inata. Se a atração sexual não nasce com a gente, nós temos que aprender todo o mecanismo e dependemos de ambientes que são favoráveis ou são contrários a algumas expressões ou a todas as expressões da sexualidade. Uau! Mas, Felipe, como é que ela foi estudar isso? Gente, vocês não estão... Assim, ela está aqui falando de um estudo que ela empreendeu e assim... Como é que ela foi estudar isso, Felipe? É interessante porque esse tema é um tema que diverge bastante assim, né? Foi muito legal quando a Laila trouxe essa temática pra gente lá durante o curso de especialização, que a gente discutiu bastante, né? E conta pra gente um pouco como que foi esse processo pra você. Claro, para começar, meu tema não é só a sexualidade, né? Então, no que concerne só a sexualidade, hoje, ainda bem, a gente tem mais conteúdos, mas papo de 5 anos atrás, 10 anos, a gente não tinha tanto conteúdo assim. Conteúdo científico, rigoroso, que não era só patologizante, né? Essa é uma coisa importante, porque antes era patologizante. Gente, na década de 1970, era patologia psiquiátrica, catalogada. Aí começou a se compreender que não é bem assim. Existem pessoas que desenvolvem mecanismos que são patológicos, mas nós não estamos falando de transtornos, problemas. Nós estamos falando de pessoas comuns, normais. Inclusive, assim, sabe, tem um estudo no final da década de 90 em que um grupo literalmente assim foi pagar os profissionais de saúde para assim, me faça um laudo psicológico. Diz o que eu tenho. Eles tinham menos problemas mentais do que as pessoas andando na rua. Então, Pois então. E a sexualidade ela tem ganhado visibilidade, então passou a ser um pouco mais fácil encontrar conteúdo de qualidade sobre, né? Mas aí quando a gente olhou um pouco para outra parte do meu trabalho, que é a sexualidade e o fetiche, aí ficou muito difícil. Mais específico, né? Muito mais específico. ela falou de fetiche. Felipe, ela tem que contar isso pra gente. Tem. Conta pra gente lá um pouco. Conto. Eu sempre convivi com pessoas assexuais e eu sempre vi que elas estavam produzindo sempre conteúdos sexuais, elas falavam muito de sexualidade e de fetiche. Olha, E aí eu falei, pera, quando a gente fala de um estigma sexual, a gente fala de uma pessoa que é vista como celibatária, uma pessoa que é frígida, puritana, e era o avesso do que eu tinha quanto vivência. Então eu falei, alguma coisa a gente precisa olhar. E aí, pessoas assexuais fetichistas. tá, mas aí começa do começo aí pra quem tá ouvindo. Fetiche é o quê? Fetiche é o interesse sexual ou só interesse em alguma coisa específica, né? Então, sei lá, vou dar o exemplo da podolatria, né? Que é a excitação pela visão de pés ou de sapatos, ou a extensão disso, de meias, né? Então, a vontade de beijar, pés, não pés, enfim, fetiche. Eu acho que essa pesquisa da Laila, ela traz também uma contribuição importante nesse sentido de quebrar uma visão que muitas pessoas têm sobre a sexualidade, né? De resumir a sexualidade a essa ausência de desejo. E aí você traz uma outra versão pra gente disso, né? Explica um pouco mais sobre isso, Laila. Perfeito, ainda bem que você relembrou, né? Porque a gente entendeu que a sexualidade é a ausência de atração sexual. Então, só pra gente fazer um panorama aqui para diferenciar direitinho, a atração sexual é o interesse sexual em outras pessoas, completamente diferente de desejo sexual. Desejo sexual é aquele ímpeto, aquela tensão pelo prazer sexual. Uma coisa, ela pode caminhar junto com a outra, mas elas não são a mesma coisa. Perfeito. Então existem pessoas assexuadas que têm manifestações sexuais por qualquer razão. A razão principal é obter o prazer. Não necessariamente numa relação sexual, não necessariamente com algumas práticas que todos podem dizer, isso que é sexo. Também tem atividades de cunho sexual, não necessariamente genitais ou troca genital. Perfeito. É isso aí. Uhum. Tem muita gente assim? Tem. E, perdão, só para dar uma frisada aqui, pessoas assexuais ou assexualidade sempre, né? Porque quando a gente fala de assexuada, a gente fala de células, né? Que não tem aí
o mesmo comportamento. Está falando de uma orientação sexual, então sempre pessoas assexuais ou assexualidade, né? E, sim, inclusive, o Centro de Referência CETIM fez uma pesquisa ano passado, né? O Censo Fetichista, e na pesquisa 40 pessoas sexuais participaram, né? E posso dar um panorama aqui de resultados rapidinho? As pessoas tinham de 18 a 49 anos e elas tinham interesse, vejam bem, em jogos de impacto, bondage, shibari, tease and denial, CNC, voyeurismo, humilhação, anal play, tudo isso estava lá. E, inclusive, quando a gente fala de posições no BDSM, foi encontrado que as principais respostas foram de submissão, bottom e switcher. Elas estão aí. Você já falou um monte de palavras aí que a gente um dia vai ter que conversar cada uma delas. Vai. Mas você já mostrou, me deu a ideia de que tem muitas práticas envolvidas e são expressões dessas pessoas. Não é simplesmente que elas não têm expressões sexuais. Elas podem não querer ter uma relação sexual genital hoje à noite porque encontrou alguém interessante no barzinho. E até podem, dependendo se a gente foi a condição circunstancial ou condicional da coisa. Claro. Né? Até podem. Mas o ponto principal existem pessoas assexuais que elas não têm atividade sexual e tá tudo bem, mas que elas podem sentir atração sexual, assim como o avesso disso. Elas podem não sentir atração sexual e ter atividade sexual. O Rafael deixou um comentário interessante aqui pra gente. A sexualidade não é ausência de sexualidade, né? Perfeito, Da vivência. é isso aí. Importante falar sobre isso. Quando você traz essa amplitude de alternativas, e são pessoas que também se veem, se classificam como assexuadas ou assexuais, é importante contar isso porque existe uma variação. Mas as pessoas também mudam ao longo do tempo? Bom, a gente sabe que a sexualidade é fluida, né? Enfim. Viu? Né? Então, Fluida significa, então, que existem pessoas que têm fases de relacionamentos genitais sexuais, mas tem fases que não são exatamente assim. Claro, inclusive, é sempre bom a gente relembrar que as razões pelas quais as pessoas sexuais podem ter práticas sexuais, elas são inúmeras, tá? Elas podem ter prática sexual por curiosidade, para ter filhos, para demonstrar afeto para a parceria, para agradar a parceria se for da vontade e da orientação sexual, é claro, da pessoa sexual. Então, existem razões inúmeras para que elas tenham atividades sexuais. Vocês estão ouvindo aqui uma discussão interessantíssima. Eu digo interessante porque, assim, possivelmente vocês estão ouvindo pensando que, não, isso não existe. Existem variações, e essas variações mostram como o ser humano é variado. Nós não somos, assim, presos a rótulos exclusivos para a vida toda. Isso é interessante. Sim. Eu penso também, como Laila estava falando, né, de uma maior visibilidade nesses últimos anos, a gente vem vendo mais coisas também na mídia, em séries, enfim, outros conteúdos que tratam, novelas que tratam um pouco mais dessa temática também. E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo, né, o quanto essa representatividade ela importa nesse sentido das pessoas se verem e entenderem que elas não estão sozinhas ali, que a vivência da sexualidade delas, da orientação afetivo-sexual é importante e é válida, né? E isso é muito importante da gente frisar aqui também, né? Claro, é uma vivência de comunidade, né? Um dos aspectos que a gente vê nos discursos assexuais é que, primeiro, é muito invisibilizado, então elas demoram um tempo para se perceber assexuais, ou pelo menos demoravam antes, agora com a visibilidade maior isso está mudando, né? E existe sempre aquela sensação de estranhamento, de não pertencimento. Então, hoje, elas se perceberem numa comunidade, isso é fundamental para a saúde e para a existência dela. É essencial para a existência e para a saúde. Para a saúde. Vocês têm notado que nós sempre estamos conversando a partir desse mecanismo, as questões de saúde. E por que nós falamos disso? Saúde é uma coisa que tem muita importância. Você está contando que se essas pessoas podem se organizar, se encontrar, se entender e se adequar
nos relacionamentos, elas mantêm uma série de saúdes. Saúde mental, saúde social, saúde mental, sexual. Diferente do que se considerava, então, há algumas décadas, onde essas pessoas eram percebidas ou vistas como doentes. Então, não é exatamente assim. Mas nós estamos falando basicamente que essas pessoas também precisam aprender a desenvolver habilidades sociais, habilidades de relacionamentos, para estabelecer contatos e relacionamentos que sejam plausíveis para essas formas de expressão. Eu queria voltar um pouquinho, Léo. Chegou uma pergunta interessante aqui no Instagram do Leonardo. Ele pergunta se fetiche é só aquilo que excita. Não necessariamente, tá? Existe uma atração, inclusive, que eu acho que é bom a gente falar, né? Que com os estudos de assexualidade a gente encontrou, que é a atração sensorial, tá? A atração sensorial é a atração que se é sentida pela vontade de ter estímulos sensórios, né? Com outra pessoa. Então, tá em volta aos 5 sentidos que a gente tem. Tátil, o paladar, a visão, o olfato, a gustação, né? Enfim, então entender que existem alguns fetiches que você vai olhar para ele, você vai sentir prazer, mas você não precisa engajar de forma alguma numa atividade sexual, seja sozinho, seja com uma parceria, tá? E inclusive o fetiche ele pode ser completamente no plano imaginativo, ele não precisa acontecer no plano real. Se concretizar, né? Exato. É interessante isso que Laila traz aqui pra gente também, porque a gente está falando de uma visão científica aqui também, né, Oswaldo? É sempre importante enfatizar isso, né? Laila fez essa pesquisa durante o curso de especialização em sexologia aplicada do Impassex, e uma das coisas que a gente percebeu também, né, Laila, durante o desenvolvimento da sua pesquisa é a ausência de pesquisas no Brasil, né? A maior parte das pesquisas que você traz dentro da sua análise ali são de outros países? Todas são, né? Exceto a pesquisa do CETIM que você Exato. Muito bom, muito bem frisado. Devemos agradecer a esse pessoal que está desenvolvendo pesquisas numa área, pesquisa científica, gente, não é assim de opinião, tá? Sim. Inclusive, primeiro censo fetichista brasileiro, né? Então, é importante frisar isso. E sim, assim, para ter uma noção, relacionando os dois nichos, a sexualidade e o fetiche, eu consegui encontrar 4 artigos, todos internacionais. Absolutamente. Então, a gente está falando... Falavam especificamente. Exato, a gente está falando de 2 nichos que, sozinhos, eles já não são tão visibilizados. Juntos, fica mais difícil aí. E foi, assim, vocês estão falando da dificuldade de estudar um tema que é muito específico, que tem pouca coisa escrita, e poucos pesquisadores se dedicam, mas... De onde sai, então, afinal de contas, isso? A gente vai descobrindo o que pesquisar, assim, é porque a gente descobriu que exatamente esse precisa ser estudado, porque ninguém está falando. Essa é uma das coisas importantes para nós pensarmos. Porque essa sua contribuição diz respeito exatamente, olha, vamos juntar as informações, vamos trazer aqui a discussão. E eu tenho a impressão que você está trazendo essa discussão aqui para nós hoje no Café com Sexologia, psicóloga, especializada em sexologia aplicada, Laila Magalhães. Assim, para quê? Primeiro, para mobilizar a gente a entender o que acontece e quais são as possibilidades. Se você depois ainda ficar com dúvidas, claro, tem que ter dúvidas, claro, deixa as suas perguntas aí no YouTube, dá, né? Mesmo no Spotify, no YouTube, no nosso Instagram. Sim. A Laila se compromete depois a ir lá e responder. Eu dou uma olhada, pode mandar. Ei, olha, já temos coisas boas. Sim, então, assim, existe a necessidade de continuar estudando esses aspectos, porque você também me passou a compreensão de que esses grupos ou subgrupos que se encontram nessas duas vertentes, assexualidade e fetiches, eles, assim, são subgrupos pequenos que, assim, precisam de uma atenção, de compreensão, para que a gente não parta do princípio que essas pessoas tenham problemas. É preciso ter essa discussão aqui, aberta, com todo mundo ouvindo. É preciso os profissionais de saúde e investigadores em saúde mental, em psicologia, até mesmo sociologia ou antropologia, estudarem mais para que a gente tenha essa compreensão. Olha...
Tem uma pergunta que vai muito nessa... Uma pergunta barra comentário aqui que vai muito nisso que você falou, Oswaldo, que é como o espaço da psicoterapia é importante para as pessoas serem acolhidas ao se entenderem assexuais. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente também? Claro, por vezes em terapia as pessoas chegam sem nunca ter ouvido falar de sexualidade, mas existem discursos que a gente consegue ouvir e falar, isso aqui vem de algum lugar, isso aqui não está no vazio, né? Ou ainda, a gente sabe que a sexualidade, os estudos da sexualidade não acabam nela mesma. Porque quando a gente fala de que existe uma norma a respeito de ter relação sexual, de praticar sexualmente alguma coisa, a gente está falando de uma norma, e norma geralmente, né, não possibilita que a gente tenha vivências dissidentes não normativas. Então, seja para a gente captar o que está sendo dito a respeito de uma identidade, uma orientação, ou ampliar o escopo que a pessoa tem de possibilidade de existência para ela mesma, seja em relação à prática sexual, seja uma relação à prática amorosa, que também está dentro da norma, isso também é muito interessante e é papel da psicoterapia, né? É importante a gente não querer simplificar a vivência da sexualidade, né? Entender ela de uma maneira complexa é importante para dar visibilidade àquilo que precisa ser visto, né, Laila? Então, quando a gente reduz a sexualidade, essa falta de atração, a gente perde muito desse espectro todo que você falou. E como é importante que as pessoas entendam que existe um espectro e que existem possibilidades de se viver a sexualidade para além daquilo que a gente vê muitas vezes, né, que é valorizado na nossa cultura, como falei no começo. Gostei da tua frase, porque essa questão que ela traz hoje, sim, traz uma invisibilidade desse grupo, desses dois grupos, inclusive dentro dos grupos originais. Sim. E se nós não conversamos isso de maneira explícita, as pessoas podem ficar em suas casas sofrendo, se achando, se considerando culpadas por não cumprirem as normas. Sim. Como você falou, Laila, assim, existem normas, todo mundo segue normas, sim. Mas existem normas e normas. Existe, inclusive, a norma de não precisar seguir algumas normas. Porque nós estamos falando de normas sociais, nós não estamos falando de leis. Assim, não é que é proibido. Olha, você deve fazer isso. Aí todo mundo vai atrás. E você está contando que assim, as pessoas têm que aprender a se encontrar, a conversar e se estruturar para poder ter outras expressões de relacionamento. Até mesmo afetivos. Porque me dá a impressão que muitas pessoas assexuais, elas mantêm relacionamentos afetivos para a vida. Inclusive, queria deixar uma indicação para quem se interessar mais por essa discussão sobre normas. Nós tivemos um programa com o Will Paranhos há alguns meses e discutimos bastante essa questão de normas. Então, o Oswaldo falou sobre isso. Para quem quiser, dá uma olhada lá no nosso Spotify, no YouTube, que vocês conseguem encontrar esse programa aí, que também foi um programa muito legal. Bem lembrado, Felipe. Importante. E aproveitando o gancho até para entender que a sexualidade ela desafia as normas, né? Porque a gente já falou do aspecto que a gente tinha até então, de que o sexo e a atração sexual são inatos, né? Mas a partir daí a gente passa a questionar o desejo, a afetividade, né? Como a norma coloca que a gente tem que ter prática sexual, que a gente tem que gostar de sexo ainda, ou ainda entendendo que quando a gente amplia o escopo de outras atrações, a gente entende que elas também não são inatas. Como, por exemplo, a atração romântica. A atração romântica não é inata, pelo contrário, ela é uma invenção sócio-histórica, mas a norma diz o quê? Diz que a gente deve sentir, que a gente tem que se relacionar, a gente tem que se centralizar a relação conjugal e romântica e colocar menos foco, menos cuidado em outros tipos de relação. Eu acho que você fez uma conclusão muito especial, muito boa para a gente estar terminando o nosso programa, né, Felipe? É isso, queria muito agradecer a participação da Laila, passou muito rápido, né? Mas foi muito legal essa discussão. Dar um recadinho final para as pessoas ficarem de olho nas redes sociais do Impassex. A gente está fazendo 30 anos esse ano. Vamos ter um simpósio no final do ano. Pré-inscrições estão abertas. Em breve vamos abrir as inscrições aí também. Então fiquem de olho nas redes sociais. Além do que, temos algumas publicações para vir aí em breve, no segundo semestre. As publicações são mais voltadas para os profissionais de saúde, mas faz parte das nossas comemorações. Então, fiquem atentos. Eu quero agradecer vocês que estão participando hoje ao vivo ou que venham a participar durante a semana no Instagram, no YouTube, no Café com Sexologia, no Impassex, na Rádio Vibe Mundial. Por quê?
porque é dessa discussão, da continuação dessas discussões, é que nós vamos construir saúde para todo mundo. Saúde sexual, saúde mental, saúde de casais. Semana que vem a gente tem outros assuntos para tratar aqui. Posso esperar vocês aqui para novas discussões? Tenho certeza que vocês vão gostar das discussões da semana que vem. Boa semana, gente. Até mais. Tchau. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.